Olá a todos, é um prazer imenso estar falando neste mês de abril com todos, até porque no nosso último sábado, dia 18 de abril, tivemos a data comemorativa, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que com toda certeza, pelo menos na minha opinião, mudou a história de uma boa parte de nós espíritos aqui na Terra. Por isso, como toda atividade espírita, a prerrogativa é de que iniciemos com uma prece. Eu convido a todos nesse instante para que elevemos o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a Jesus, pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Que através desses momentos de estudo, de palestras, que nesses momentos onde nós buscamos a interação, muito mais através do pensamento e das ações mentais, do que propriamente com o contato físico, temos a plena certeza, Senhor, de que isso também é um acréscimo de vossa misericórdia para conosco. Por isso agradecemos hoje e sempre por tudo que tu nos concede desde o instante de nossa criação. Que assim seja. Como eu já estava dizendo, um prazer imenso estar com vocês, e nesse mês comemorativo ao Livro dos Espíritos, eu vejo que a esperança no planeta Terra, com o conhecimento do que o Espiritismo nos traz, faz o cumprimento da promessa de Jesus, que nos prometeu o Consolador, que depois dele viria o Consolador, e o Consolador não seria um, mas seriam muitos, e os muitos Consoladores que existem estão com o conhecimento espírita repassando para nós aqui no planeta. O momento que nós vivemos parece ser um momento muito difícil, e é mesmo. Muitas pessoas, nós reconhecemos, têm uma condição de sofrimento com tudo o que acontece. Mas aquele que tem fé, como no próprio Espiritismo nós vemos muito bem claro que a verdadeira fé é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E para esse, então, que tem a fé associada à razão, vai fazendo com que haja uma compreensão, reconhecendo que não estamos um só momento sequer esquecidos ou abandonados, que existe, como está no capítulo 18 do livro A Gênese, uma previdência, que Deus está basicamente controlando tudo o que acontece. Então muitas pessoas dizem que, eu tenho ouvido as pessoas dizerem, que esse vírus, o Covid-19, ele foi enviado por Deus ou por qualquer outro porque nós não estamos nos comportando bem. A certeza que nós espíritas temos é que, pela condição evolutiva de todos nós no planeta hoje, nós ainda não temos uma condição íntima de repelir quadros viróticos como esses. Nós ainda não temos como repelir pela nossa condição evolutiva. Então isso acaba acontecendo. Mas são fenômenos que são utilizados para a renovação. Nós precisamos imaginar em nós mesmos o que nós podemos fazer para algo de renovação nesse momento. O que eu posso renovar no meu pensamento, na minha conduta, na minha maneira de ser. Eu me lembro muito bem que um espírito amigo, há mais de 25 anos, num trabalho mediúnico, ele contava uma história de que um espírito chegou recém-desencarnado na espiritualidade e, ávido pelo trabalho, queria atuar o mais rápido possível. Então ele vivia dizendo, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil, coisa desse tipo, o que logicamente é algo muito bom. Todos nós deveríamos ter essa preocupação de usar o nosso tempo em favor de alguém. E numa das suas conversas com um dos espíritos responsáveis, coordenadores da localidade onde ele se encontrava, desse plano espiritual onde ele estava, um deles, conversando com ele, disse, você vai trabalhar, você vai atuar, você vai colaborar, mas primeiro, lavai a vossa mão. E daí esse espírito amigo, no trabalho mediúnico, veio explicar para todos nós que lá estávamos o que é o lavai a vossa mão. Eu não posso manipular algo que eu esteja despreparado para manipular. Eu não posso auxiliar alguém se eu não tenho o preparo, o devido e adequado preparo para auxiliar alguém. Então esse lavar a mão, lavai a mão, como dizia o Espírito, é para que então faça uma asepsia mental, uma asepsia espiritual, se prepare devido e adequadamente para poder trabalhar. Por isso, em tudo que nós fazemos, nós temos que nos lembrar
que a partir da primeira edição do Livro dos Espíritos, nós vamos entendendo, estudando de uma forma profunda, que nós não podemos esquecer jamais que tudo o que acontece no planeta Terra é apenas uma cópia imperfeita do que acontece na vida ou no plano espiritual. Então nós temos agora que aprender a lavar um pouco mais as mãos, a ter cuidado em tocar o rosto, a ter cuidado em manipular algumas coisas e principalmente como é que nós vamos fazer isso com relação aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos nossos bem-amados, quando a gente for fazer qualquer coisa que exteriorize o nosso corpo físico, nós temos que tomar cuidado. E quando recepcionamos alguma coisa, temos que tomar os devidos cuidados. Que bom que assim acontece, e eu me lembro bem que no primeiro capítulo do livro A Gênese, os caracteres da revelação espírita, no item 55, no final do item 55, Kardec vem dizer que em qualquer momento que a ciência desvendar algo que seja comprovado e que isso vá contra o que a doutrina espírita traz, a doutrina espírita aceita e, logicamente, muda a sua maneira de ver. Isso é um avanço na humanidade que nós não temos nem uma pequena condição de avaliar o que isso significa. É extremamente importante uma doutrina, como a doutrina espírita, aceitar aquilo que a ciência comprova, porque nós saímos do quadro de mistificação e passamos a usar a razão, a fé, então, associada à razão. Seria muito estranho que nós não aceitássemos aquilo que a ciência desvenda. Hoje nós vemos que muitas pessoas não aceitam aquilo que a ciência comprova, aquilo que a ciência traz, pura e simplesmente pelo exercitamento do orgulho e do egoísmo. E nós vemos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, a narrativa do Espírito da Verdade dizendo que a causa de todos os males no nosso planeta está no orgulho e no egoísmo. Então, com esses procedimentos, para cuidar da saúde, para cuidar do bem-estar da nossa residência e, logicamente, do nosso corpo, para que nós, individualidades espirituais, possamos viver melhor na Terra, nós estamos num processo feliz de reavaliação. Haverão muitos de desencarnar, outros continuarão, mas nós que somos espíritas sabemos que aquele que desencarna, provavelmente já existe uma equipe socorrista auxiliando, contribuindo, para que então adequemos-nos, ou seja, seja feita uma adequação para que a gente continue vivendo. E vivendo na espiritualidade sem o corpo físico, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, desde que lavemos as mãos. Eu acho isso soberanamente infalível como norma de conduta para nós. Então, por isso, eu acho que o Espiritismo é algo que nos traz sempre muita esperança. Eu me lembro bem da fala de Jesus, quando Jesus diz: eu vos trago a boa nova da alegria. E Jesus trazendo a boa nova e depois enviando para nós o seu Consolador, nós temos motivos para crer, para entender, aceitar, e temos que ter a convicção de, como eu dizia um pouco mais atrás, esse momento, ele ainda é um momento de acréscimo de misericórdia de Deus para conosco. Deus está concedendo a sua misericórdia para que nós possamos exercitar aquilo que seja bom, aquilo que seja correto, para que a evolução aconteça num processo natural. Deus tem um planejamento para o planeta, um planejamento para todos nós, espíritos que aqui estamos neste planeta. Eu me lembro bem que no capítulo 18 do livro A Gênese, tem um ensinamento que diz assim: quando não mais forem necessárias as encarnações na Terra, o planeta deixa de existir. Ou seja, voltará a ser poeira cósmica. Aí nós vemos a seriedade com que se planeja, a seriedade com que se cria, como Deus cria algo tão importante para milhões, milhões e milhões de espíritos que já passaram, que estão e a que virão de passar pela Terra e utilizar a Terra, como nós sabemos, como escola, hospital e oficina de trabalho. Que bênção! E o dia que não mais forem necessárias as encarnações na Terra, é porque toda essa quantidade de espíritos fizeram bom uso do planeta que lhes foi concedido como bendita oportunidade. E tudo o que acontece, nós jamais devemos nos esquecer de que, como está no livro A Gênese também, Deus é absolutamente perfeito, infinitamente justo e bom, e toda aquela colocação a respeito da divindade
Nós, antes de sermos espíritas, somos cristãos. E Cristo sempre chamou a Deus de Pai, e nós devemos então chamá-lo de Pai verdadeiramente. E que pai faria algo que prejudicasse o seu filho? Tudo que nós vivemos e vivenciamos são conquistas ou prejuízos trazidos por nós mesmos, pela nossa conduta, talvez por falta de lavarmos as mãos espirituais. E lavar a mão espiritual seria conhecer um pouquinho mais do Evangelho, conhecer, como Paulo de Tarso já dizia aos seus companheiros, aos seus seguidores que ali estavam mais próximos. Paulo dizia de forma muito saudável: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Não é um espírito vivendo no outro, a função do outro. Quando ele diz que Cristo está vivendo em mim, é porque ele assumiu para si o verdadeiro cristianismo. E tudo que ele fazia era paz, era amor, era bênção, como as trazidas por Jesus. E ainda assim, eu me lembro do filme que passou no cinema o ano passado, eu acho que talvez no começo do ano passado, Paulo, o apóstolo do Cristo, num exemplo, quando Paulo estava aprisionado e conversava com o prefeito romano, responsável por aquela área e pela sua prisão, por tomar conta daquela prisão que Paulo estava recluso. E ele conversava com Paulo porque ele percebeu que Paulo era bondoso, Paulo era honesto, Paulo era um bom homem, ou era um homem de bem. Então ele fazia diálogos com Paulo de vez em quando, dizendo que ele não concordava com o que estavam fazendo, condenando a Paulo à morte, assim como muitos cristãos estavam sendo condenados. E ele fez um questionamento a Paulo muito interessante para nós refletirmos. Ele disse a Paulo: ainda ontem, Paulo, um grande grupo de cristãos foi à arena para a morte e foram cantando, felizes. Eu não consigo entender isso. E Paulo, com aquela calma, aquela tranquilidade, ele disse: imagine-se você no oceano e para todo lado que você olha, você só enxerga a água, a imensidão dos mares. Então, quando você está nessa embarcação, num pequeno barco, e vai e coloca a mão na água e retira uma porção da água do mar na sua mão em forma de concha, essa água começa a esvair-se pelos dedos, começa a escapar e vai de volta ao mar. Os cristãos, quando vão à arena condenados para a morte, eles sabem que aquela porção que está retirada da água, da imensidão na sua mão, é porção de vida, mas que aquilo que esvai-se, aquilo que cai da mão e volta ao mar, está de volta para a imensidão, de volta para a verdadeira vida. Então a nossa verdadeira vida é uma vida espiritual. Se nós vamos pela porção das mãos, se nós vamos escapando pelos dedos do tempo, do espaço, dos anos e dos acontecimentos, pouco importa. O que importa é que nós, como água e fonte viva dessa imensidão da água da vida que Deus nos concede, a gente volte melhor. E todos nós estamos fazendo isso já há muito tempo. A gente reencarna, passa por fenômenos muitas vezes quase que insuportáveis, mas ninguém carrega aquilo que não pode. E aí nós retornamos ao plano espiritual, retornamos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, e retornamos mais plenos, mais saudáveis, ávidos para trabalhar, ávidos para aprender e ávidos para agradecer a Deus por toda a bondade que Ele nos concede, por toda a bênção que Ele vem nos trazendo, nos mostrando e dando as oportunidades a nós, seus filhos, de crescermos e evoluirmos. Eu acho que esse exemplo de Paulo é um exemplo fantástico para que a gente seja otimista, assim como o Espiritismo é absolutamente otimista. A partir do momento da individualização, quando nós nos individualizamos como espíritos, ou seja, passamos a ter pensamento contínuo, pensamos 24 horas por dia, a partir daí, nós não morremos mais. Os nossos corpos haverão de morrer. Os corpos, tantos outros corpos que haveremos de ter, esses corpos vão morrer. Mas nós, espíritos, não morremos nunca. Somos espíritos, então, imortais. E essa imortalidade deve fazer com que nós entendamos que todo esse fenômeno espiritual seja mais presente em nossa vida, para que a gente seja um pouco mais feliz, tenha mais alegria de viver, porque sabemos que o fim da carne é o começo de uma nova oportunidade, é o começo de uma nova vida, de um momento da gente repensar. O fim
de um corpo que nós animamos durante um tempo, é uma oportunidade de a gente agradecer a bênção, porque muitos espíritos nesse instante estão desesperados, precisando reencarnar, e muitas vezes estão tendo dificuldades, porque os métodos e processos contraceptivos estão cada vez mais eficazes. Mas, quando nós estivermos fazendo a nossa passagem, que possamos fazer de uma forma consciente. Se for através de um acidente, se for através de um vírus, se for através de uma doença, ou mesmo pela inanição, desencarnarmos bem velhinhos, pouco importa para nós a maneira como nós fizemos isso, se nós reconhecermos que em toda a oportunidade que tivemos e vivemos, nós utilizamos para a nossa melhora, para o nosso crescimento. Isso faz com que a gente tenha alegria de viver. E essa alegria de viver desenvolva-se, então, em autoestima. Autoestima significa o que eu penso e sinto a respeito de mim mesmo. Então, eu preciso gostar de mim mesmo, esteja eu em que condição estiver. Por isso, caríssimos companheiros, amigos espíritas, é muito prazeroso nós conhecermos a doutrina espírita e termos a oportunidade de conhecer a sua essência. Termos a oportunidade de aprofundar o estudo e o conhecimento, porque houve um período de aproximadamente um pouco mais de 1.200 anos na Terra, onde nos foi arrancado, assambarcado o direito de conhecer a verdade. Hoje não. Nós podemos pesquisar em muitas e muitas fontes, ou tantas e quantas fontes existirem, nós podemos pesquisar ciência, filosofia, religião, nós podemos pesquisar assuntos que sequer imaginamos um dia. Assim que surge um assunto, assim que surge uma possibilidade, a gente pode fazer essa pesquisa e conhecer a verdade. E quando a gente se aproxima mais do conhecimento da verdade, não tem como a gente não se lembrar de mais uma passagem do Cristo, quando ele traz uma grande verdade que servirá para nós, para toda a condição infinita de existências que nós espíritos teremos. Quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta é essa: eu não sofro porque o mal ou os males estão acontecendo na Terra. Eu compreendo porque esses males estão acontecendo. Nós estamos vivendo um período extraordinário no planeta Terra. Nós estamos lavando as mãos espirituais para poder nos abraçar melhor. Nós estamos fazendo asepsia mental para poder pensar melhor, para conversar com Deus melhor, agir e interagir com o nosso próximo de uma forma melhor. Daqui a algum tempo, não haverá lugar no planeta Terra para tanto orgulho e tanto egoísmo. Os preços, o dinheiro, eles serão tratados de uma forma diferente. Talvez não depois do período desse vírus que nós estamos vivendo, mas de outros futuros problemas que haveremos de encontrar pela frente, e vamos desenvolver a nossa inteligência. A inteligência como atributo do Espírito, no Livro dos Espíritos, que nós falamos, que está fazendo aniversário agora, seus 163 anos, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós vemos que nós, espíritos, temos 4 atributos: pensamento, inteligência, conhecimento de si mesmo e livre-arbítrio. Que maravilha poder conviver com esses atributos e desenvolver cada vez mais esses atributos. E a faculdade de inteligência significa a faculdade de resolução de problemas novos. Quanto mais problemas nós resolvemos, mais inteligentes nós ficamos. Então que nós procuremos não só chorar, não só reclamar, não só dizer que a coisa está feia, que a coisa está complicada. Vamos dizer que Deus está mostrando para nós que nós temos competência, que nós temos condição, porque nós estamos vivendo num período exatamente previsto para a nossa condição evolutiva. Nós temos condições, sim, de fazer esse fenômeno dessa passagem por esse tempo e espaço que estamos vivendo de uma forma mais alegre, mais feliz, mais positiva e mais otimista. Nós estamos acelerando o processo de evolução, assim como está no livro da Gênese, no capítulo 18, todos esses fenômenos que ocorrem são fenômenos que servem para acelerar a evolução. E essa sede de evolução sendo mais acelerada, nós temos que tentar acertar um pouco melhor, fazer com que haja melhor ou melhoras consecutivamente, para que então essas velocidades elas vão aumentando cada vez mais, mas nós vamos melhorando cada vez mais também, desde que nós jamais nos esqueçamos que Deus está controlando tudo e sabe tudo, e Deus sabe o que é necessário para nós.
Eu não sei o que é necessário para a minha condição. Tanto que nós, quando fazemos preces, as nossas preces elas devem ser feitas para que aconteça para nós aquilo que é bom, aquilo que é necessário para nós, e não aquilo que eu penso que seja necessário. Quando eu faço prece e converso com Deus, dizendo que Ele entregue para mim aquilo que seja verdadeiramente necessário, Ele enxerga com a visão do Criador, com a visão do Pai. E eu ainda, motivado pelas minhas vicissitudes, pelos meus sentimentos menos felizes, eu vou pedir coisas que eu não mereço. Eu vou pedir coisas que eu não tenho condições de suportar. E Deus sabe o que cada um de nós, se está escrito que nenhuma folha cai sem que Deus permita, quiçá com relação a nós, seus filhos, sua criação. Por isso que no livro dos Espíritos, que foi a abertura do Espiritismo para nós no planeta, depois veio o livro dos Médiuns. Nessa nossa relação para com os Espíritos, nós recebemos e entregamos notícias todos os dias, que a notícia de nós espíritas, para nós mesmos e para todos os outros, sejam notícias de paz, de carinho, de amor e de fraternidade, e que jamais possamos dizer que tudo está perdido. Nunca nada está perdido, porque nós espíritas temos obrigação de conhecer e usar um conhecimento de forma decorada mesmo, quando diz assim, que a misericórdia de Deus é maior do que a justiça divina. Nós vamos entender. Sempre temos que ter isso como nosso leme de conduta ante os sofrimentos, ante tudo que aconteça. A misericórdia de Deus é maior do que a justiça divina. Pois, se a justiça divina fosse maior do que a sua misericórdia, muitos de nós não estariam aqui no planeta agora, tendo a oportunidade de crescer, de lutar, de evoluir, mas acima de tudo, jubilar. Jubilar significa viver, conversar, interagir para o crescimento e para a evolução. Bendita a oportunidade estamos tendo todos nós. Sejamos um pouco mais felizes, um pouco mais otimistas e busquemos sorrir um pouco mais, mesmo em meio a tudo que vivemos. Feliz é aquele que sorri, mesmo vivenciando muitos e muitos problemas. Pois quem entende que isso é que é um fenômeno que passa e que logo, tudo isso passando, não seremos outros, mas seremos os mesmos, melhorados e capazes de sermos felizes em todas as condições possíveis e imagináveis. Por isso, eu, quase que me despedindo neste momento de todos vocês, fizemos a prece de abertura e faremos a de encerramento. Mas antes dessa prece de encerramento, quero deixar um abraço, a minha gratidão a Deus por essa oportunidade e dizer que nesses vídeos, nessas oportunidades de transferência de conhecimento através da eletrônica, através dos vídeos que fazemos, que tudo isso é um sinal, como está no capítulo Agenda, é um sinal dos tempos, mas é um sinal dos tempos, um sinal muito bom, aonde nós vamos começar a exteriorizar o conhecimento espírita para além das paredes dos centros espíritas. A minha gratidão a todos vocês, principalmente a Deus, pela oportunidade que nos concede. Eu convido a todos nesse instante para que numa breve reflexão em prece, possamos dizer: obrigado, Senhor Deus Pai de infinita glória e misericórdia, pela bênção da vida, pelo dom da inteligência, das capacidades de compreensão que todos nós temos, que possamos compreender tudo que o planeta passa e tudo que nós espíritos aqui passamos, compreendendo cada vez mais na sua essência e em seu detalhe, para que possamos observar, Senhor, a vossa grandiosidade, que possamos observar o tamanho da vossa misericórdia, para que então, quando entreolharmos uns aos outros, quando estivermos próximos, ou através de forma eletrônica, e principalmente quando entendermos e olharmos através do pensamento, possamos descobrir que somos, graças à vossa misericórdia e à vossa criação, nada mais, nada menos do que irmãos uns dos outros, filhos de ti, Deus Pai Todo-Poderoso. Um grande abraço, uma enorme satisfação e uma excelente semana a todos. Muito obrigado.